E o meu BG, rapaz? Me pegaram de calça curta de novo. Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos iniciando aqui a hora do rush, o nosso pôr do sol, mesa composta, né? Hoje, dia 18 de julho. Desculpe temperar a garganta, não deu para esperar não, né? Mas como aqui é sem amarras mesmo, né? 18 de julho, hoje é o 199º dia do ano, faltam, portanto, 166 dias para acabar 2022. Hoje tem aqui uma notícia, uma lembrança, não quero nem falar no seu Adolfo. Conhece o seu Adolfo? Não. O Hitler? Bom, temos aqui o massacre, lembrança desse dia, lá em 1984, aquele massacre lá na Califórnia, né, num restaurante do McDonald's. Hoje é o dia Nelson Mandela, indiscutivelmente um grande líder, um grande homem, um grande exemplo para a sociedade, né? Hoje é aniversário da Baby Consuelo, Van Diesel, Tadeu Schmidt, fazendo 48 anos, jornalista. E quem mais? Rocco Pitanga, ator brasileiro. E hoje é dia internacional Nelson Mandela e dia do Trovador. Tá bom. Dom Milton de Magalhães Cordeiro, boa tarde. Boa tarde, meu querido amigo Pitanga. Como eu sempre falo, toda vez, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe a hora que o cara hora, bate, né? Não é verdade? Quem Agora é? estamos na net, né? A net é assim, porque hora é hora. Mais um pôr do sol, Patrick El Zorro. Mas explique por que você está de máscara hoje. Gostei, filha da mãe. Olha, pessoal, eu estou com esta máscara hoje porque eu estou com essa gripe. Eu fiz de novo o teste lá da Covid, deu negativo, tenho esse papelzinho comigo. Mas a gripe é uma situação agora de mudança de temperatura mesmo, né? Então, como a gente está no ambiente fechado, para não Para proteger as causar pessoas, problema, né? E proteger, né? Não contaminar, eu estou com essa máscara, que já é a segunda que eu troquei. Tá certo. Muito bem, mas essa é a E- atitude. Essa é a atitude correta, né? Você sabe de uma coisa que me lembrou, Patrick? Quando eu tinha 49 anos, Isso é quando eu tinha 1800 e alguma coisa. Quando eu tinha 50, 49, eu chegava para trás dessa vacina, porque na época, hoje você já encontra, mas era só para os velhinhos, né, de 60 anos. Rapaz, até 59 anos eu tinha todos os males dos velhinhos, mas não tinha os benefícios, né? E eu ficava. Já passei dos 60, então eu já posso tomar minha vacina, e nunca mais eu fiquei. Funciona essa vacina da gripe, viu? Meu irmão, nós temos hoje um tradicional dia do nosso. E você vai fazer a devida apresentação do nosso apresentador convidado. Vou fazer agora. Por favor. Eu lembro a nosso querido e a nossa querida seguidora, que o currículo do nosso convidado é um currículo vasto, muito importante na questão acadêmica, ele é mestre, inclusive, e ele decidiu entrar na política para, na cabeça dele lá, quando ele entrou, ajudar a mudar esse quadro todo que está aí. Ele é um jovem ainda. Então, o vereador François Vieira da Silva Matos, ele é filiado ao PV, Partido Verde, mais conhecido como François. Nasceu no dia 2 de abril de 1976, começou a vida profissional como caixa e conferente de mercadorias na empresa do pai dele, no ramo de atacado. Tô doido para perguntar dele sobre aquelas sacolas. Por isso, deve saber tudo, viu? Tô doido para perguntar dele. Ele é formado em administração, tem 2 especializações e é mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal do Amazonas. Se você pegar os 41 vereadores que tem lá, eu acho que menos da metade não tem o currículo que esse homem que está aqui tem. E se tiver, me desculpem, mas mande pra gente, porque ele prova isso daí também. Bom, uma outra característica do nosso convidado é que ele começou a trabalhar no Distrito Industrial em empresas fabricantes de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, e iniciou a vida dele como professor também, de graduação e pós-graduação nas instituições UFAM, Universidade Federal do Amazonas, UEA, Universidade do Estado do Amazonas, Uninorte e também na Estácio. Ele é coautor de 2 livros, tipo manual, em Sistemas de Informações e Administração de Materiais pela editora da UEA. Antes de entrar para a política, ele presidiu por 10 anos a ONG Instituto Iluminar, que atuava sem recursos públicos
Não são dessas que a gente vê aí, não. Pegando grana, que é o nosso dinheiro, e a gente não vê melhorar nada. E não sai a CPI das ONGs no Congresso Nacional. Dizem que agora vai sair. Vamos aguardar. Durante seu primeiro mandato, apresentou 98 projetos de lei, 14 emendas e 107 indicativos. Ele é o segundo vereador, este homem que está aí, mais produtivo da 17ª legislatura. E isso é importante, porque a gente vai saber quais são as leis que ele produziu, quais foram aprovadas. Não vale aquela lá de só toda a lei de sessão solene que deu aí o título lá, vá pro inferno. Com todo respeito a você que ganhou o título, mas ninguém elege um vereador para ficar dando títulos ou mudar nome de rua, não. Tem um monte de problema nessa cidade. Um monte de problema nessa cidade. Parece que quando eu fico gripado, eu fico mais aborrecido. Ai, que medo. Não é? Eu tô com medo, né? Olha, pessoal, ele presidiu a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus nesse segundo mandato. Aliás, presidiu não, é presidente. Já foram apresentados 98 projetos de lei, 58 indicativos, 3.356 ofícios. Atualmente, 33 leis foram sancionadas. Leis de autoria dele que foram sancionadas. E como eu disse que é muito vasto o currículo dele, no decorrer da nossa conversa aqui, para a gente não, aspas, perder muito tempo só nisso, eu vou finalizar com uma dessas leis que ele é o autor, que é o projeto de lei que veda o sepultamento coletivo em cemitérios públicos. Projeto de lei que não passou. Então, essas são algumas das ideias do nosso convidado, como você gosta de chamar, o nosso diretor também, de co-apresentador do programa de hoje. Vereador François. Entrevistado aqui não, é co-apresentador. A mesa são 4, 5, às vezes, apresentadores. Vereador, bem-vindo. Muito obrigado Pitanga, muito obrigado Milton, muito obrigado Patrick pela recepção. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes ou aqueles que estão assistindo pela internet, a Rádio Cavoc, no programa Hora do Rush. Estou aqui para conversar, né, uma conversa descontraída, falar um pouquinho do trabalho na Câmara nesses 2 mandatos e falar de educação, que é o tema que eu tenho a maior paixão. Eu acho que a nossa sociedade realmente pode ser transformada por meio da educação. Esse é o único caminho que o Brasil pode ter de mudar a sua realidade, é pela educação. Bom, nós normalmente colocamos alguns assuntos que está em pauta aí na grande mídia, ou às vezes no caminho esbarramos com alguma coisa, colocamos na mesa e por isso o assunto muitas vezes é solto. E tem um que é frequente, já aconteceu aqui, já aconteceram alguns debates aqui sobre o assunto, e aí, antes que o Milton pergunte, eu vou logo sacar essa daqui. Manaus tem tudo, o Amazonas nem se fala, mas Manaus em si, com um centro histórico bonito, que é abandonado, eu digo abandonado, na questão você anda no centro à noite, por exemplo, né, não tem como, mas o centro, turismo, Milton. De novo, eu queria saber a opinião do vereador, do cidadão, né, que tem atividades empresariais também, é que nós estamos perdendo muito tempo, nós não conseguimos. Nós poderíamos estar recebendo mais turistas, até mesmo explorar essa parte não só de aventura, o verde e tal, essas coisas todas. Mas é uma cidade que tem uma história bonita. Tem a culinária maravilhosa, né? Tem arquitetura bonita. Poxa vida. E a gente vê lá no centro, as praças já foram... Você não consegue revitalizar, porque à noite é outra história. Mas, como toda grande cidade, o centro velho é castigado pela marginalidade, drogas, essas coisas. E como é que você vê isso aí? Eu vejo que o turismo é uma grande... É um setor que gera muitos empregos, né, e renda. É algo que deve ser visto com maior carinho pelo poder público, não só municipal, mas estadual e federal. Só para ter uma ideia, a Costa Rica recebe mais turistas que o Brasil, um país pequeno que tem um clima parecido com o nosso, tropical, recebe mais turistas que o Brasil, que é um mega país, que tem belezas aí que a gente sabe que são incomparáveis. A nossa Amazônia
todos aqueles que conhecem saem maravilhados, tanto aqueles que vêm para pesca esportiva, aqueles que vêm conhecer as nossas praias, as nossas florestas, e eu acho que isso tem que ser divulgado de uma forma mais eficiente, mundo afora. Eu que já fiz alguns cursos lá fora, fiz nos Estados Unidos, na Europa, sempre apresentei a minha terra para os alunos e todos ficaram maravilhados. Então, o que eu vejo é que falta essa informação das belezas que tem aqui. Eu mostrei o Festival de Parintins e eles falaram, não acredito que isso acontece no meio da floresta, né? Um dos maiores festivais culturais, folclóricos do mundo acontece no meio de uma floresta. Então eu acredito que o poder público ainda tem muito a contribuir nessa área, né? A gente vê que tem iniciativas, Manaus hoje está construindo um parque temático que vai ser o maior da região e vai ser descentralizado, vai ser entre as zonas norte e leste, que é o Parque Gigante da Floresta, que é um pouco parecido com o que tem em Boa Vista e que está atraindo turistas. Vai ter o Mirante, que era um projeto antigo e que agora vai sair do papel, né, nas lajes. Então, tem algumas iniciativas, mas eu acredito que falta essa divulgação para atrair os turistas. Aliás, esse projeto aí das lajes lá está atravessando já uns 3 ou 4 governos municipais, né? Sim. Acho que veio desde a época do Serafim, né? Foi, né? Eu já vinha Ele conversar. o Serafim já esteve aqui e falou disso. Esteve aqui e falou disso, né? Pois é, a gente vê que tem esse projeto, não é de hoje. Eu já ouvi, inclusive, do Serafim, quando ele veio aqui no programa, que E até não- o falecido Oscar Niemeyer, né, havia desenhado alguma coisa para isso, enfim. Mas não sai disso. Cada um que vem conta isso. É claro que o senhor não é executivo, o senhor é do Poder Legislativo, né? Mas dos 41 vereadores, será que tem mais alguém que se preocupa com essa questão do turismo, que ainda há pouco o senhor citou Costa Rica? Ganha muito mais dinheiro do que o Brasil inteiro. Um país pequenininho, não tem floresta como a nossa, não tem bacia hidrográfica maior do mundo como nós temos, não tem população, que eu não chamo de indígena, mas de povos tradicionais hoje, maior do mundo ali. E, o que falta? E nós temos Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Estadual de Turismo, né? Tem a própria, o governo federal com o órgão do turismo lá também, a Embratur. O que está faltando? Eu sempre digo aqui, Patrick, muitos convidados nossos aqui, não sei, mas vontade política. Acho que eu acho que é isso que está faltando, sabe? E o senhor acha? Aqui, sabes que o Amazônia, eu acho que atualmente é uma das palavras mais faladas no mundo, né? E como você mesmo falou, Costa Rica, ele traz muito mais turistas do que muito mais turistas do que aqui o Amazonas, né? A Amazônia. Eu acho triste, só isso, não tem É do outra Partido coisa. Verde. Sou do Partido Verde, fui membro do Greenpeace, eu tenho um histórico Não aí é de mais defesa. por quê? Não é mais mesmo do Greenpeace por quê? Porque o Greenpeace ele tem uma questão com a política, né? Então os membros não podem ter relação política. E eu fui voluntário durante um tempo e até como político eu apoio as causas, os eventos dele, mas assim, como membro é uma questão deles, né? Que não querem um envolvimento político, né? com a organização. Mas é uma questão que eu respeito e a gente, vamos dizer, hoje luta pelas mesmas causas, né? Eu não sou um ativista ambiental daquele radical que a gente não pode derrubar uma árvore, não sei. Não, a gente tem que ter desenvolvimento. Como nós costumamos chamar aqui, ecoxiita. Os ecoxiitas, que eu até também não vejo com bons olhos, eu acho que conservar e o caboclo morrendo de fome, É verdade. né? Tá lá ele olhando para a árvore e com fome. Né? Na verdade, o que deve haver é um Os extremos desenvolvimento não é bom, né? sustentável. A gente tem inúmeras riquezas, inclusive hoje o Brasil está com uma crise aí de produtos, né, para colocar na agricultura e tal. Nós temos aqui potássio, né, uma reserva imensa, e a Rússia, inclusive, exportava bastante para o Brasil, tá com aquela questão da guerra, e a gente poderia resolver internamente, mas às vezes por entraves ambientais que
que, se você for analisar, não tem uma racionalidade, é igual a nossa BR que não sai nunca, porque sempre tem um entrave ambiental, sempre tem uma situação que não consegue finalizar. Essas pessoas acham que a floresta ela tem que ser conservada na sua... Nós sabemos que isso é pauta política. É pauta política. O governador, ex-governador Melo, veio aqui, deu uma aula aqui na televisão, colocou um mapa do Amazonas mostrando toda a riqueza, onde está. Meu Deus, eu fiquei aqui abismado. Sabe que estrategicamente Ouro, não é coincidência, viu, Milton? Vereador, não é coincidência. Por que que as reservas, ou eles estão nas terras indígenas, ou eles escolhem, fazem as reservas indígenas onde sabe que tem a riqueza. Aquela história aqui é o ovo ou a galinha primeiro. Mas eu penso que eles indicaram reservas indígenas exatamente onde eles sabem que tem as riquezas. Verdade. Que não é pouco, não, sabe? É muita coisa. E nós poderíamos ter uma vida melhor. Eu tenho uma sugestão que eu costumo dizer aqui. Se os caras querem pau e pé, essas árvores todas aí, que paguem por isso, que eles não fabriquem mais geladeiras, porque nós vamos montar aqui, que eles não fabriquem alguns modelos de automóvel, pode deixar para nós e nós não teremos necessidade de derrubar nada. Mas, meu querido Pitanga, eles não querem saber da árvore, eles querem saber o que está embaixo da árvore, Pitanga. E tem muita riqueza, hein? Então, muita riqueza. por isso, já, se É área indígena, então se mais eles ainda. querem a floresta intacta, então pague por isso. Mas não é isso, Pitanga, porque por eles acham que aqui tem girafa, tem elefante, eles falam isso. Nós estávamos falando um pouco antes do programa aqui, e eu vou ia deixar para depois para o segundo bloco, mas eu vou abrir esse. Você é o autor da lei da questão das sacolas lá, daquela. Sim, eu sou, na verdade, eu subscrevi, né? A autora é a vereadora Glória Carratti. Eu subscrevi a lei, né? Baseada no que acontece em vários países do mundo, em vários estados e cidades do Brasil, em que essa lei já foi implementada ou está sendo implementada. Eu acredito que Manaus tem, pelo menos, a oportunidade de discutir, né? Hoje, a questão do nosso meio ambiente, do impacto que a gente está gerando. É só olhar nossos igarapés na seca. Nós temos árvores de sacola, né? Sobe o nível da água, depois quando desce, uma quantidade de lixo, de lama, que a gente precisa realmente discutir qual é o nosso impacto. Que isso vai gerar algum incômodo, toda medida que visa a questão ambiental gera incômodo. Nenhuma medida não vai gerar incômodo. Agora, isso não começa com a educação, vereador, também? Sim. A educação ela tem um efeito mais lento. Mais lento não, ela tem uma questão a longo prazo. Eu, por exemplo, fui autor de emendas para hortas nas escolas com educação ambiental, que é o que falta muito. Eu acredito nessa nova geração. E tem alguma escola que está seguindo isso? Que o senhor falou? Sim, eu visito, inclusive uma escola, um CEMEI, recentemente, inaugurou uma horta que a gente, inclusive, pegou o adubo orgânico, levou até a escola. E isso é muito importante para as crianças, porque não é só plantar e isso reforçar a merenda, que já é uma coisa boa, é que a criança aprenda aquilo com a aula do professor de geografia, de história, falando, né, sobre a importância do meio ambiente, que a natureza provém e ela deve ser respeitada. A nossa geração, por vários motivos, ela tem uma questão ambiental que não é tão forte assim, mas eu acredito nessa nova geração, eles vão vir com outra cabeça, eles vão vir com outra pegada, só que se a gente não fizer nada agora, eles não vão ter muito para conservar. É só ver os igarapés de Manaus, ver o igarapé da Ponte da Bolívia. Eu pulei como garoto no igarapé da Ponte da Bolívia, hoje é o igarapé morto, como vários outros, né? Eu sou de antes de vocês e naquela época a água era cristalina mesmo. Inclusive aqui perto, né? Eu morava aqui na cidade de Jardim, aquele igarapé do Mindu, eu tomava banho ali, a gente via o peixe, a gente sabia até qual era o aracu, que tinha lá, era cará e aracu, que ele jogava a linha, já via lá. Entendeu? Não tinha piranha. Tinha bem ao lado, rapaz. Você tinha uma cervejinha gelada lá? Sim, essas piranhas, a gente na verdade, a gente não pescava, a gente brechava.
né? Que era Ó, amiguinho, mas tinha deixa eu já- dizer por que que eu trouxe à tona logo essa questão. Porque me veio aqui, eu não sabia, eu sabia que era vereadora, e quando eu voltei a falar, porque todas as vezes que pinto uma questão como essa, eu lembro, por exemplo, da renúncia, da ausência, não, renúncia mesmo do Estado, no caso. Por exemplo, se eu fechar um negócio contigo às 2 horas da manhã, tecnicamente eu tenho condições de honrar e no caixa eletrônico tirar 20, 30 mil, caso eu tivesse dinheiro, e o caixa eletrônico comporta, inclusive, esses valores. Mas não pode. Por que não pode? Porque é perigoso. E por que é perigoso? Porque o Estado não me dá a segurança. E por que não dá segurança? Porque não quer. Porque eu pago, eu faço a minha parte, eu pago o imposto. Então, o que é que ele faz? Ele proíbe. Não, não pode tirar dinheiro depois de 10 da noite, só é o limite, parece que de R$ 200. 300 reais. Depois só vai até 6 horas da manhã. Pô, mas eu quero, eu posso, eu tenho direito. E aí essas coisas vão acontecendo. Da mesma forma, eu penso, e aqui eu disse, não é questão de perguntar e responder, todo mundo aqui tem opinião, são 4 pessoas pensantes. Essa questão da sacola, se ela é prejudicial, seja a garrafa PET, que todo mundo fala, cada vez, parece inflação, Patrick, cada vez que alguém vai falar, por exemplo, no Fantástico, toda vez que eles mostram uma matéria a respeito desse assunto, fica 50 anos mais resistente. Porque antes, não, uma sacola dessa passa 50 anos na natureza para desfazer, depois virou 100, agora está em 500 anos já. Pô, se é tão assim, por que que não proíbe logo, acaba com essa matéria-prima, volta a ter garrafas de vidro, que vidro vai ser 100% reciclado, sempre, né? Porque ela vem da areia e cada vez você pega, bota no fogo, enfim. Nós sabemos que, na verdade, o empresário ele não quer gastar dinheiro com o transporte da embalagem, ele está almejando lucro e você, que é o consumidor, que se ferre. É o meu pensamento. Você pode ter um pensamento diferente. Mas não seria tão lógico já que para forçar as pessoas darem jeito de ter essa sacolinha de cipó, seja lá de que for, era parar de fabricar essas sacolas? Vamos dizer, o objetivo final é esse, né? É claro que imagine que a gente se acostumou há décadas a ter a sacola, e isso, se parar de uma vez, você ir até lá e não ter outra alternativa, o transtorno seria maior. Em todos os lugares onde essa lei funcionou, ela teve uma situação transitória, que é a cobrança. A cobrança, ela não é para enriquecer ninguém, na verdade diminui a quantidade de sacolas vendidas. O Rio de Janeiro tem pesquisas recentes que dizem que lá reduziu 80% do consumo de sacolas plásticas, então não está enriquecendo ninguém. Na verdade, as pessoas estão mudando os hábitos. Só um parêntese rápido, por favor, permita ir para... Esses 20% aí estão tudo indo na Baía da Guanabara, porque é o que... Parece que todas as sacolas restantes que estão sendo comercializadas estão jogando direto, porque lá está cheio ainda. E lá tem um outro problema, que Manaus passa pelo mesmo, que é a questão de esgoto. Né? A questão do tratamento aí do esgoto é um problema nacional e a Baía da Guanabara é um lugar lindo, você vai correr aquele cheiro, como em Manaus, em alguns lugares você vai no próprio corredor do Mindu, você está ali fazendo Cooper, alguma No início coisa... da Ponte do Educando, você tem o cheiro da Baía da Guanabara. Já observou isso? Quando você vai chegando ali no começo, no final, o começo da Castelo Branco, o final do começo, daquela ponte velha ali, rapaz, tem a época que o rio está subindo, chega aquele cheiro de gás, sei lá, me lembro da Baía da Guanabara, sabia? Vereador, o senhor disse ainda há pouco que em outras cidades, disse até que tem até pesquisas que comprovam que a venda da sacolinha plástica fez um efeito completamente educativo nas pessoas. Foi isso que eu entendi, senhor. Sim. Por que aqui, então, houve toda essa rejeição? Começou errado a lei, a aplicabilidade? Na sua avaliação, que foi? O senhor que subscreveu a lei. Claro, eu subscrevi. Não sou autor, mas assim, concordo com essa lei, até porque vi na prática, não só em cidades do Brasil, como em países, e as pessoas evitam ao máximo a sacola porque conseguem perceber o custo. Manaus, se você for ver o histórico da aplicação da lei,
Em 2 semanas, a própria mídia falava muito bem e comparava com outros casos. Em um determinado momento, a indústria plástica percebeu o quanto perderia com essa lei e também respondeu, né? Respondeu, e a gente tem informações do que aconteceu. Vai responder de que fato. maneira? Utilizando parte da mídia, né? Utilizando parte da mídia, inclusive foi colocado em destaque demissões em massa na indústria plástica. E essa é uma prova que a lei funciona. É lógico, eu vou evitar aquilo ali, eu não concordo com a cobrança, eu vou evitar. Em nenhum momento essa lei diz assim, isso daí você vai concordar. Você não concorda. Eu não quero pagar 30 centavos, 10 centavos, o que seja pela sacola. Eu vou comprar a minha sacola reutilizável. Infelizmente, alguns comerciantes no início se aproveitaram da situação, não tinha capacidade de produção de sacolas reutilizáveis e a sacola, que geralmente é vendida a R$3, aquela mais resistente, passou a R$10 ou até mais, né? Isso é a lei do mercado. Isso aí iria se ajustar em um determinado momento, mas assim, a gente percebeu isso e isso gerou uma antipatia maior por parte da população, que se viu sem uma alternativa viável em relação a isso, mas de qualquer forma serviu para uma discussão, para uma reflexão da nossa sociedade, a sociedade amazonense. Nós temos um estado vizinho, o Pará. O Pará tem essa lei lá funcionando. Se você for no Pará, tem essa lei funcionando, você tem que pagar a sacola separadamente. E a população absorveu isso de uma forma não tão boa no início, mas depois entendeu o sentido da lei. É isso que talvez faltou em Manaus. Em determinado momento, a gente pretende voltar a discutir isso daí, só que de uma forma, como você está colocando, Patrick, talvez colocando uma audiência pública, ouvindo todos os setores da sociedade e fazendo algo que a população primeiro entenda que o sentido da lei não é enriquecer ou gerar um custo adicional. O sentido da lei é fazer com que as pessoas desistam de utilizar a sacola, né? É muito simples, é basicamente isso. Não falaram até, chegaram a falar que é sócio de supermercado. Eu não tenho nenhuma atividade empresarial, não tenho nada envolvido com isso. É uma coisa que é uma defesa minha. Eu sou membro do Greenpeace, sou do Partido Verde, então eu vejo que a gente tem que fazer alguma coisa. Vai incomodar? Vai. Eu sou favorável a proibir. Canadá, em 2024, nenhum plástico de uso único vai ser permitido. Seja copo descartável, seja talher, seja prato, canudo. No Rio de Janeiro, que é um exemplo para o nosso país, se você tomar uma água de coco em Copacabana, em qualquer lugar, vão lhe dar um canudo de papelão, porque a lei já existe, só que tem um custo. O canudo de plástico, você compra um milheiro a um valor muito pequeno. O canudo de papelão é muito maior o valor e vai ser embutido no preço. Irrisório. Mas o meio ambiente agradece, né? Pois exatamente, se torna irrisório. Eu conheço as cidades em que estive pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, só vi supermercado servindo com sacola de papel. Vamos falar disso depois do intervalo, que agora é a hora da mãezona, a hora da Ave Maria. Intervalo de 3, 4 minutos e voltamos já já, né? Exatamente. Eu só quero lembrar, quando ele fala para gente que ele não está se ouvindo, é que ele não coloca isso aqui lá. Ó. Vamos lá, gente. Ave Maria. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Vai na faculdade. Opa, voltamos. Aquele esquema, né? Sempre quem vai falar, para não pegar o pessoal. Ainda bem que a mesa são senhores polidos, educados, mas vai que eu estou aqui contando as minhas piadas, né? E aí? Para você que chegou agora, nós estamos mais um pôr do sol, a hora do Rush, e hoje com a mesa composta dos titulares, mais nosso apresentador, François, né? Vereador. Segundo mandato. Segundo mandato, peraí. Aliás, a reeleição sempre é muito complicada, né? Dos 41 só voltaram 18. E tem mais, hein? Campeões de Nós voto. costumamos dizer que para ser eleito,
a eleição mais difícil continua, para mim, na minha visão, sendo a de vereador. Que divide com parente, com amigo, enfim, é mais complicado. E para ser reeleito é mais difícil ainda, né? Então, os assuntos são diversos, assuntos de seu interesse, e temos informações como cada retorno de bloco. É Né? isso aí, Pitanga. Já te passei, inclusive, as ideias, aquelas que Por favor, fique à você achou bem vontade. interessante. Ó, tensão no ar. Notícia do portal G1, hein? Nosso Paulinho vai já colocar aí. Um avião da Gol arremete para evitar batida com a aeronave da Latam. Tá aí a informação. A manobra aconteceu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o avião da Gol, que se aproximava do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, precisou arremeter na manhã desta segunda-feira, dia 18, para evitar a colisão com outra aeronave da Latam, que estava na pista e se preparava para levantar voo. Imagens registradas por sistemas privados de navegação aeronáutica registraram o momento da aproximação das duas aeronaves, no mesmo horário, 9h54. A arremetida, que é aquele procedimento normal e seguro da aviação, é quando a aeronave está preparando para pousar, já normal, e acontece algo, ela tem que arremeter, que é voar, subir de novo. Então, parabéns ao piloto, que percebeu isso aí. Porque Isso- senão daqui a pouco nós E não estaríamos tem a falando. torre para ver essas coisas? Pois é, não, Não, tem mas, na investigação. verdade, isso é bem mais comum do que parece, É. as arremetidas. E cada vez que eu vejo uma notícia dessa, sem exceção, eu me lembro daquele Legacy. Né, Ali, Deus me perdoe, ninguém tira da minha cabeça que aquilo foi gracinha dos Claro pilotos que foi, ficou estadunidenses. certo, e chegaram lá como É heróis. tipo você pegar um carro novo e querer fazer graça. Lá eles desligaram de propósito Exatamente. o mecanismo que mostra onde eles estão para o controlador de voo e quiseram fazer graça. Lá. Principalmente para outra aeronave. Quiseram fazer graça. Para Porque eles não pegaram nada, não pegou o nada, né? O percurso é marcado de forma digital e os computadores vão sempre da mesma. Só existe uma diferença de quem vem do norte para o sul, um vem por cima, outro vem por baixo, com a diferença de 3.000 metros. Né? Não é 3.000 pés, 3.000 metros. Só que com o transponder desligado, o que aconteceu? Os caras não tinham visão. Quando eles viram, foi o baque. Os caras, são heróis porque um avião caiu, morreu todo mundo e eles conseguiram pousar. Moleques estavam fazendo manobra, por isso é que eles desligaram para não serem visualizados. Toda vez me vem essa lembrança, e eu perdi 2 amigos naquele voo, amigos de infância, inclusive, eu lamento muito, e eles não voltaram mais no Brasil, porque eles foram condenados Sim, aqui, né? Exatamente. Outra informação é, quem é que tem raiva de telemarketing, hein? Alguém que tem raiva de telemarketing? Bom, o Ministério da Justiça suspendeu o serviço de 180 empresas de telemarketing. Por quê? Por publicidade abusiva. Tá aí, ó. Determinação é da Secretaria Nacional Que de Defesa do injustiça isso! Consumidor. Proíbe empresas de ligar para oferecer produtos ou serviços a clientes que não autorizarem contato. Tem lei hoje em dia que diz que a gente descobre qual é uma empresa dessa com 0303 na frente. Mas não adianta não, elas continuam ligando. O meu celular, como o celular de qualquer pessoa, você pode bloquear aquelas ligações que não sejam do cadastro do seu aparelho. Foi o que eu fiz. Mas só hoje, para você ter uma ideia, eu já tive aqui, olha, uma ligação 0303, que é o prefixo de quem faz essas ligações insuportáveis. Aí tem o número 720-1234, já me ligou 2 vezes, tá aqui, ó. 2 ligações fez, só que eu não atendo. Por quê? Porque toca para eles, eu não atendo. Depois é que eu vejo quem ligou, porque senão fica incomodando lá. Então, olha aí, Ministério da Justiça suspendendo o serviço de 180 empresas de telemarketing Mas por abuso. são Elas muitos. mudam o nome Esses para telemarketings aí envolve também aquela sequência de pessoas, de empresas que, inclusive de advogados, em que eles buscam nos bancos os serviços para cobrar. Um dia desse ligou, esse número que eu estou usando agora está o nome da Daninha, né? E aí tocou o telefone, da Daniela e tal, assim. Eu digo, minha esposa. Olha, aí eu respondi na segunda pergunta, de onde está falando? Eu disse, não, só se for com minha filha, eu já respondi, você não vai responder uma? Então, não acabou o estoque de resposta. Ela disse, mas nós vamos continuar ligando. E num tom de ameaça, como se fosse, eu digo, fique à vontade, ligue quantas vezes quiser, e tantas as vezes eu vou deixar dizer que você é chata, eu não me preocupo. Enfim, eles têm esse negócio de ligar e diz assim,
Não, porque se não gostar da tua resposta, nós vamos continuar ligando perfeitamente. Fique à vontade. Vocês viajam muito, imagino eu, né, que vocês viajam bastante. Vocês já viram alguma pista de aeroporto derreter? Derreter? Como assim, É rapaz? derreter. Coloca aí, Paulinho, por gentileza. Altas temperaturas no Reino Unido. Voos foram suspensos após calor extremo derreter pistas. Tá Olha no aí. G1, ó. Pousos e decolagens foram temporariamente interrompidos para reparar danos. Pelo menos 2 aeroportos em Londres, na Inglaterra, fecharam nesta A temperatura está segunda-feira, altíssima. depois que as altas temperaturas danificaram as pistas. Foram relatados danos nas superfícies de pouso do aeroporto de Luton e também na base de Bryce Norton. Os termômetros chegaram a marcar 36 graus no Reino Pitanga, Unido. Pitanga, esse asfalto não é aquele biodegradável lá Pois é, daqueles que tinha lá em usam, Benjamin Constant? que usavam em Benjamin, não, na cidade do interior inteira que os caras usam asfalto biodegradável. Não dá mais nem uma eleição para outra. Na primeira chuva vai tudo embora. É impressionante, os caras desenvolveram o asfalto O biodegradável. solo absorve, né? Levar para lá, para eles lá que eu vender bem, né? Essas são as informações de momento. Só isso, Patrick? Daqui a pouco tem mais. Ah, daqui a pouco tem Meu mais. querido François, me diga uma coisa, meu querido. Como é que tá? O que vocês lá Câmara da Municipal? Prefeitura, da Câmara Municipal estão vendo o nosso prefeito? Diga, ele está trabalhando bem? Como é que vocês estão vendo a situação do prefeito? Porque veio um secretário aqui com a gente, nosso amigo, radialista de muitos anos, e falou que eles estão reabrindo a ouvidoria, porque muitos ex-prefeitos acabaram com isso, né? Ele está reabrindo. Me diga, como é que vocês estão vendo ele? Ele está trabalhando? Como é que está a nossa situação do nosso prefeito? A avaliação do prefeito para os parlamentares, claro que assim, o papel político sempre tem os dois lados. E a oposição, no meu ponto de vista, é salutar. Dentro desse processo político, a discussão, alguém que discorde da situação, é salutar. Mas se for fazer um comparativo do que está acontecendo em Manaus, é algo que talvez prefeitos que tiveram 2 mandatos não conseguiram fazer metade. Nós vamos citar um exemplo, que é a questão das ruas. Manaus tem por volta de 14 mil ruas. 10 mil serão totalmente recapeadas. Não é tapa-buraco, serão totalmente recapeadas. Isso aí vai dar um novo parâmetro, inclusive de qualidade de vida para as pessoas, porque muita gente não imagina, mas quem vai muito na periferia vê que tem ruas que a ambulância não vai, o carro da polícia não vai, né? As pessoas não têm dignidade. Elas têm que descer em determinado ponto e caminhar até a sua casa todos os dias, pegar Uber em pontos de referência. Então, essa é a realidade de muitos manauaras e a gente vê que o prefeito tem essa iniciativa junto com o governo do estado. E nesse ponto da infraestrutura, isso vai melhorar bastante. Nós temos aí o plano de construção de novos viadutos. Manaus, se você pegar o número de carros que são emplacados por mês, é um absurdo, é uma quantidade imensa e a cidade está crescendo bastante, então precisa de novos pontos para, vamos dizer, desafogar o trânsito. Nós temos a educação, que é a que eu acompanho mais perto, foi o maior abono da história dado para os professores, o maior aumento salarial da história. Manaus hoje é a 4ª cidade, em termos de capital, que paga melhor salário para os professores. Eu avalio que o salário do professor, como professor, eu sou professor de carreira, deveria ser melhor no nosso país, mas Manaus está fazendo o seu papel, está chegando a ser uma das referências em pagar bem os professores. A progressão salarial, que era algo discutido há muito tempo, tanto em termos de titulação e tempo de serviço. O prefeito agora está passando muitos professores que antes tinham que pedir favor para políticos para conseguir a sua progressão, hoje está sendo automática, né? Nós temos vários ganhos na educação, como reformas de colégio,
que já estavam muitos anos sem serem reformados, as creches que foram, inclusive, alvo de denúncias de vereadores até da oposição e da situação, né, que passaram de gestão para gestão e agora já foi dado o pontapé para a construção dessas creches. E tudo isso mostra essa vontade realmente de fazer algo diferente. Eu confio muito no prefeito, não falando de uma forma isenta, não por ser vice-líder. Eu participei de uma gestão anterior. Eu percebo uma dinâmica em relação a resolver os problemas muito maior. Agora, claro, tudo que é acumulado, se você tem uma casa totalmente bagunçada, e leva um tempo para ser reformada, para ser construída, e uma casa sempre tem que estar em manutenção. Eu vejo que Manaus tem muito a se fazer, né? Ele ainda tem tempo para isso e eu confio muito no que está sendo feito. Eu acredito que o prefeito de Manaus está cumprindo bem o seu papel. Isso é uma avaliação pessoal, né? Estou falando do vereador François, não posso falar em nome da Câmara, mas a minha percepção em relação à Câmara também é em elogios com relação ao prefeito. Eu te falei isso porque recentemente asfaltaram aqui a rua da nossa rádio, aqui na frente da rua Rio Sá, não só aqui, como todo Veralves, mas também eu andei lá pela Zona Leste, né, e vi que tem umas ruas lá que estão sendo asfaltadas, tá? E não está tapando buraco não, né? Essa rua aqui estava realmente intransitável. Além do trânsito da hora do rush, que era terrível, buraco mesmo e que não tinha condições, que caía mesmo no buraco. E ele realmente deu um jeito de ficar tá novinha na casa. Te incomoda? Eu estou me lembrando agora dessa situação, porque o Arthur também andou asfaltando algumas ruas aí, e todos os dias nós temos umas edições noticiosas. Mas não era aquele asfalto biodegradável? Não, eu não vou nem fazer essa análise. Nós temos 8 edições de 7, de 5 minutos e um final do dia. E todos os dias nós divulgamos matéria e aqui e ali o prefeito ele sempre fala, olha, a rua X, o tal abandonado, 30 anos que ninguém vinha aqui e tal, estou fazendo. Também não vou analisar se está indo ou não, se está fazendo ou não. Mas uma coisa é certa, aquele viaduto lá do Manoa, que o Arthur entregou às pressas, e no dia que, aliás, não foi inaugurado, eu ajudei na inauguração, porque alguém tirou o cavalete, eu achei que estava funcionando, estava tudo iluminado na noite do Ano Novo, e aí eu fui passando, e foi outro, cara, mas ele é assustador, porque é um negócio que foi feito, parece o seguinte, eu estou criando uma história, não estou dizendo que essa é verdade, lá no mundo, na cidade... vou inventar o nome da cidade, mas é assim, o cara tinha um X milhões para fazer, mas aí teve que jogar 10% para o seu cicrano, porque era o cara que atravessou e foi conversar para ganhar o serviço, aí mais 10%, os caras vão encurtando, diminuindo a qualidade e encurtando o tamanho. Aquilo ali é um negócio louco, eu acho que não foi feito por engenheiro, não. É uma coisa, não te incomoda como vereador, e até mesmo como cidadão, aquilo ali não tem nada que possamos fazer, porque quando o prefeito assumiu, ele disse, não, aquilo a gente vai ver como é que foi feito, e o negócio está passando e está lá, quer dizer. Aquela obra, ela foi praticamente refeita, tinha vários problemas em relação à sua inclinação, por isso que dava aquela sensação de tobogã. Já mexeram? Já. Por isso que o trânsito continua me assustando do mesmo jeito, viu? Por isso que o trânsito foi liberado, os ônibus, inclusive, chegavam a ficar parados em determinado momento, e hoje você vê que o trânsito flui. Melhorou, mas ainda está feio aquilo, sabe? Eu não sei que engenheiro calculou aquela obra, como é que ele fez, mas assim... Os erros eram imensos, não eram pequenos. É o engenheiro chamado a pressa de entregar uma obra no final de governo. Eu acho que tem outro nome. Qual é o nome? O Jabá. O Jabá, pode ser, né? O Jabá. Sabe aquele negócio assim, ó? Pode ser. A lasquinha do lado do outro. Pode ser. Eu conheço obras no interior que o camarada que nunca foi entregue porque simplesmente tinha um fiscal rigoroso da Caixa Econômica que foi no rigor lá e disse, não, mas a telha não era essa aí, é porque o cara vai tirando
o fulano quer 10%, outro quer não sei o quê. A sacanagem tem mesmo, tá? E eu gosto todo que alguém me processe que eu vou contar a história e dar o nome aos bois. Eu dou mesmo, Silvio. Sempre fiz isso. Mas, falando sério agora, gente, aquele negócio está muito feio, vereador. Alguém devia dizer para derrubar aquele negócio. Ah, é prejuízo. Pô, mas prejuízo é a cidade feia ou alguém tem que pagar por aquilo. Porque o projeto, com certeza, não foi aprovado daquele jeito. O CREA fiscalizou depois das alterações e viu que as condições atuais oferecem segurança. Antes não. Antes realmente não tinha condições de passar. Tanto que ficou meses. Ficou meses O paralisado. senhor passou lá depois da obra? Passei. Não teve problema nenhum? O carro passou Não, numa passou boa, não deu? numa boa, mas assim, claro que dá uma, né, você percebe que não é uma obra que foi construída Então, adequadamente. O carro, Mas assim, o carro compretia, ele encostava a barriga. Já foi apelidada de tobogã, né? tobogã, mas assim, hoje o CREA, né, que é uma instituição independente da prefeitura e outros órgãos fiscalizadores acompanharam as modificações, não a parte em que foi entregue, inaugurada, mas as modificações. E hoje oferece segurança. Não é o ideal em relação a viaduto, né, que a gente conhece, mas assim, hoje oferece segurança. Mas, Tanto é que vereador, está em A gente tem que funcionamento. aceitar isso mesmo. Oferece segurança, quer dizer, não era como era para ser entregue, mas tá aqui, vai ter que aceitar isso aí. É assim que é Não abrir Não, dinheiro então, para o dinheiro do público investido, desse jeito assim. O que foi cobrado da empreiteira fosse que fizesse as modificações segundo as normas vigentes e segundo os critérios que os técnicos definiram, e isso foi atendido. Então, hoje, não é considerado um viaduto que ofereça qualquer risco. Né, qualquer risco. Agora, sim, as falhas estruturais, elas foram óbvias, né? A gestão anterior entregou uma obra que não tinha condições de tráfego. E o prefeito assumiu, teve que paralisar. Eu acredito que foram 2, 3 meses de obras complementares que não foram custeadas pela prefeitura, foram custeadas pela própria empreiteira. Essa foi a negociação da prefeitura com a empreiteira e as modificações foram feitas e hoje o tráfego lá acontece tranquilamente, né? Sem riscos. Você sabe de uma coisa que eu tenho conversado, eu não me lembro na minha época da minha vida, mas eu morava no centro, então eu não usava o transporte coletivo, né? E estava Pedro II, morava por ali. E depois de adulto, não. Mas eu tenho ouvido agora. Pedro II é o estadual que ele está dizendo. Ginásio Amazonense Pedro II. Gimnásio. E eu, na época, só estudei no chamado Colégio Estadual. Era assim chamado na minha época. Mas eu tenho ouvido reclamações muitas de pessoas que não aceitaram essa modernização do sistema de transporte coletivo de Manaus. E eu não estou falando aqui da qualidade dos ônibus, que tem alguns que têm ainda. Isso aí é toda a gestão, não tem condições. Os caras fazem um contrato que não pode ter ônibus com mais de 4, 5 anos, parece, ou 10 anos. Enfim, não compre. Mas o pior é a mudança. Por exemplo, tinham 2 jovens parentes lá da minha esposa que vieram morar aqui, e ela tinha que pegar ônibus que sai do conjunto, aqui no Parque 10. E ela estudava na faculdade aqui dos Lins, aqui, a FAMetro. Só que o ônibus que antes, eu dizia, olha, eu sei que sai um ônibus daqui, você vai, um pela João Batista e outro vai não sei o quê, Não existe mais isso. Esse ônibus sai do bairro, ali perto, e vai em frente à arena, e desce todo mundo, e ela tem que trocar, para seriam os que fazem o corredor, mas ele já vem de gente saindo pelo ladrão, pendurado, quando vem da Cidade Nova, para a bolsa para pegar, para ter que soltar 1 quilômetro depois. O sistema não está funcionando, porque, na verdade, quem planejou isso, com certeza não anda de ônibus. E esse é o grande mal de quem planeja, né? E eu digo assim, alguém viu, alguém provou para vocês, ou chegaram a avaliar essa mudança? Isso de todos os bairros
Eu sei que a intenção era não deixar que a quantidade de ônibus viesse para o centro, né? Mas fazer desse jeito, Manaus não tem condições, os corredores não são suficientes para trazer e para distribuir essa população. Como é que está isso? Vocês têm acompanhado? Como é que está a tua visão? Essa questão de transporte, se você pegar notícias da década de 70, já havia uma insatisfação popular com essa parte de transporte. Então, é um tema sempre polêmico. Em qualquer legislatura, em qualquer gestão do executivo, Manaus não foi, em sua grande parte, uma cidade planejada. Nós temos 40% da sua área em APP. Isso já diz muito que a gente, nas últimas décadas, teve toda essa falta de planejamento urbano, né? O plano diretor não foi obedecido. E isso traz transtornos, inclusive com a questão de transporte público. O transporte público precisa ser modernizado. O prefeito hoje está trazendo ônibus elétricos. Inclusive, na gestão passada, esse era um sonho meu. Eu fui em Brasília conhecer o sistema de ônibus elétricos e fiz um indicativo na época, conversei com o prefeito. Felizmente não foi modernizado, mas hoje o prefeito está trazendo ônibus elétrico, vai mudar essa parte de ônibus muito velhos transitando e oferecer um maior conforto, né, ao usuário. Acredito que a gente não deve aceitar a situação. E por minha parte, assim, posso responder por mim. Essa cobrança é efetiva, né, que o transporte seja melhorado e que a gente possa, inclusive, regularizar a questão dos ônibus, os amarelinhos, né, que parte da população reclama também bastante dos executivos. O vereador sabia já dessa mudança em que por exemplo, o pessoal sai do Jardim Primavera, ali no Parque 10, e vai dar 3, 4 quilômetros só, desce lá naquelas paradas grandes de estação, o nome que se deu aquela em frente à arena ali, e dali para pegar o ônibus que vai até o centro, que é os que vêm da Cidade Nova. Quer dizer, esse negócio não deu certo desde a época que o prefeito Paraíba estava lá. Ele inventou aqueles corredores, tem até um apelido que dão aí. Os estressos? Os estressos, né? Enfim, não deu certo porque ele não concluiu. Não sei que estranho é esse, que os caras tocam um projeto e o dinheiro nunca dá, né? E aí, depois do projeto do Paraíba, depois teve outros que tentavam, aí na Copa do Mundo prometeram, iam fazer acontecer, vários nomes. Não aconteceu nada. Metrô de superfície já falaram. Metrô de superfície, enfim. Na verdade, não está bom isso aí, porque eu tenho ouvido reclamação de estudantes, eu converso com estudantes, tá? E são os usuários, eles estão sofrendo, porque imagine o pessoal que vem do Dom Pedro, que vem do Parque 10, bairro de classe média, e aí quando chega ali em frente à arena, naquela estação, eles têm que descer e pegar um ônibus, aí para descer menos de 1 quilômetro depois, a gente tem que fazer o trajeto a pé, o resto vai ficar, na melhor das hipóteses, andar mais 15, 20 minutos, né? Porque é o que a menina estava fazendo. Então o negócio não está bem pensado. Agora imagina isso no sol ou na chuva. Não, sim. Eu acompanho essa questão da mudança, principalmente nos bairros onde eu tenho uma maior proximidade. O vereador, ele não é vereador de um bairro, mas a gente tem proximidade com alguns bairros. O Novo Aleixo era um bairro que tinha problemas de transporte imenso. A gente sempre leva essa questão, olha, o pessoal está andando 5 quadras para pegar o ônibus e propor melhorias. Eu acredito que a população ela deve sim reclamar. O papel da ouvidoria, o Nonato faz um excelente trabalho em relação a isso. E esteve aqui com a gente. Ele está passando as demandas. Está fazendo a estrutura funcionar agora. E a educação, assim, só para dar exemplo, como a ouvidoria hoje funciona, a educação já recebeu várias demandas do Nonato. Eu nunca, como vereador, em gestão passada, tinha recebido qualquer demanda da ouvidoria. Vereador, vamos fazer eu quero continuar nesse assunto e quando retornarmos vamos passar a palavra, porque... E tem notícia. E tem notícia. Então, é só para dividir os blocos, nós fazemos isso, porque o programa tem 1h30, tem que ser 3 blocos para o podcast, né? Sim. Essa coisa não funciona, né? Sim. Então fazemos um intervalo rápido, é só a vinhetinha e vamos voltar aqui, tá bom? E o assunto, vamos continuar nesse aí, que é muito interessante isso aí, tá bom?
Vamos lá. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Eu nunca vi uma coisa tão ao vivo quanto isso aqui, viu? Bom, nós temos ali na nossa equipe técnica, temos o Paulo Vitor e a Thalita. Thalita tem que saber um sobrenome, diz aí para mim, Thalita, que é para... Oliveira sou eu, não pode. Bom, eles são estudantes e são usuários. Tá melhor do jeito que está ou é melhor do jeito que era, Thalita? Tá bom do jeito que está para você? Paulinho, também gostou? Tá vendo, olha. E tem gente que... Sim, sim. Eu sei que fizeram para agradar alguém. Não faz essas mudanças sem uma pesquisa, porque, na verdade, chama-se o marketing político. Tem o marketing eleitoral, que é a época de campanha, e tem o político, que é aquilo que o gestor procura agradar a população. Patrick, é com você antes de voltarmos ao assunto. Tá legal. Vamos lá, Paulinho. Prepara aí logo, Paulinho, por gentileza, as informações que a gente combinou agora há pouco. Olha só, pessoal. A primeira é sobre o presidente Jair Bolsonaro, que critica mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Dá uma olhada aí, ó. O presidente Jair Bolsonaro colocou assim: Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se manifestar sobre discurso de ódio. O que é isso? Toda vez que o presidente Bolsonaro fala alguma coisa, tem um juiz do Supremo, que é a mais alta corte do Brasil, só esperando para poder imediatamente criticar o presidente e determinar X tempo para o presidente se posicionar por conta de algo que aconteceu. A próxima, também postada pelo presidente Jair Bolsonaro, sobre a Anitta. Olha o que diz aí. Atenção, candidatos do PT. Isso foi a Anitta que escreveu, hein? Atenção, candidatos do PT. Atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Eu confesso a vocês que eu fiquei pensando, mas será que foi a Anitta mesmo que escreveu isso? É a rede social dela. E aí o presidente Bolsonaro replicou, ainda fez aí palmas lá em cima, dando palmas para ela lá. Terceira postagem, vamos lá, no Twitter também. Coloca aí, Paulinho, por favor, é do general Hamilton Mourão. O que o general escreveu no Twitter dele? Tá aí, ó. Repudio veementemente qualquer ato que possa estimular a violência a quem quer que seja. Está circulando nas redes um filme, entre aspas, que demonstra o suposto assassinato do nosso presidente. Isso não é arte, isso é um ato imoral à nação e ao governo federal. E aí o general Heleno também postou no Twitter do general Heleno isso aí que você vai ver agora, dá uma olhada só. Sugiro que o senador Randolfo Rodrigues apresente ao STF queixa-crime contra imagens que mostram um atentado ao presidente da República. De certo, o ministro Alexandre de Moraes concederá ao cineasta o mesmo prazo de 48 horas que deu ao presidente para explicar discursos de ódio. E aí, nessa parte aí, é aquilo que o general Heleno fala muito bem quando ele diz assim, entre outras palavras, ô Randolfo, como é que é? Não vai apresentar uma queixa-crime, não? O Alexandre de Moraes não vai conceder 48 horas não também para o cara que fez o filme? Ou será que é só contra o presidente? Bem, você Jair sabe Bolsonaro? que ele é provocado. O ministro, ele faz em cima de... Mas a justiça também pode dizer assim, isso aí não tem nada a ver, pô, mas não dá prosseguimento a essas coisas. E aí tem uma outra tem dois comentários em cima das coisas aqui. À vontade. Não, é só para a Anitta, ela semana retrasada, já quase um mês, ela publicou, mas não falou em PT. Os caras aproveitaram e cada um tá na sua, né? Na Ela questão falou da em Lula, campanha. né? Ela Ela falou de Lula. Pois é, ela falou do Lula, mas não falou de Lula PT. É diferente. Os caras No estão Twitter aproveitando. dela, ela escreveu, atenção, candidatos do PT, atenção, partido PT. Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Bom, Eita, rapaz. da questão da... Bom, depois... Só tem mais uma. Tá, mas fica à vontade, porque eu tinha uma coisa engraçada que eu ia falar. Mas fale. Vai que eu esqueci. Coloca a última, por favor, Paulinho. Deixa eu olhar aqui. Você mandou esse material para mim, né? Esse segundo. Olha só, essa última aí, por favor, Paulinho. Vamos lá.
Aí, ó. Isso aqui eu entrei agora há pouco nos principais portais. Não vi. Mas o Tiago Henrique curtiu o que o Agnaldo Silva escreveu às 14 horas no Twitter. Ele escreveu: as florestas da França estão em chamas. E agora, Macron? Que também é aquela situação de o Macron ficar dizendo que aqui a floresta queima e tudo mais, e não está olhando a floresta dele por lá. Então isso Já a tem gente. pouco, né? Pois Como é. a floresta ainda tá pegando fogo? Cara, Isso a gente olha da seguinte situação aqui. Vem cá, quer dizer que quando pega fogo lá no país dos caras que criticam aqui na Amazônia tudo, ninguém fala nada. É isso mesmo, entendeu? Quer dizer, só vale quando o fogo é aqui. É claro que a gente não gosta quando tem queimada aqui, meu Deus do céu, de forma nenhuma. Mas por que que aqui, quando lá acontece, ninguém fala nada? Fica todo mundo caladinho. Obrigado, Paulinho, pela informação. Pitanga. lembrou, Pitanga? Tô vendo aqui, ó, vendo a mensagem que ele manda do material que vai ser postado, aí eu tô lembrando aqui, eu acho que foi, não sei que dia foi, tem chopp gelado nesse barzinho aí, não, parceiro? Essa coisa que mandou a mensagem pra mim. Ah, foi de sexta-feira com a presença do... É que sexta-feira, vereador, eu não vi. E pareceu programado, eu não vi. Enchei aqui de bebida maravilhosa. Só vinho, vereador, Tinha vinho. vinho. É, mas aí nós estávamos Teve com um uma cantor viola da noite, muito bacana de um cara. Célio top, muito Cruz, top, Célio Cruz. falando artista amazonense de altíssima qualidade. E aí esse aqui trouxe o vinho, o sócio dele também trouxe o vinho aí, ficou aí, e eu fiz a minha parte. E ninguém Bebeu. E O Patrick, gripado, não veio. veio. Demos graças a Deus, não foi, Pitanga? Sobrou mais. Bom, eu não falei a previsão do tempo para amanhã, e dona Fala logo, Daniele, rapaz, que tá no último bloco. pois bora. é, que a dona Daniele, que é Quero produtora perguntar do uma programa e é minha produtora e reprodutora, né? Eu costumo dizer. E ela manda para mim aqui, ainda agora eu fui reclamar, senão tá aí. Bom, na verdade vai ser um dia muito parecido com hoje. A mínima de hoje foi 23 graus, tá pelas 5 horas da manhã. Impressionante que ontem à noite, 10 horas da noite, a temperatura está 27 graus. E não é a temperatura da noite, mas essa Amazônia. E hoje, amanhã será a mínima de 24, a mínima vai ser maior do que a de hoje, mas em compensação, a máxima vai ficar nos 32. A umidade não vai ser tão alta, significa que nós não vamos sofrer tanto. Teremos um dia com os ventos vão ficar 11 km por hora em média, significa que em algum momento, provavelmente no período da tarde, nós teremos um ventinho, aquela brisa fresca que lá para o Brasil é em setembro, e nós aqui é nesse início aí, no finalzinho, nós estamos quase no hemisfério norte, no meio do caminho entre o inverno e o verão, né? Por isso que oscilam. É isso aí, foi a informação que Eu já faltava. estive no meio do mundo, sabe? Naquele do Equador. Sim, do Equador ali, né? Aí ficava brincando lá. Mas não no muda hemisfério muito norte. daqui da nossa Manaus, não. Aqui tudo é quente e longe. Queria fazer uma pergunta pro. Nós estávamos falando do assunto de transporte ainda. E. Tem a ver com isso. Então, por favor. Nós temos o Rio Negro. A gente passa esse rio maravilhoso por Aquequara. Rio mais bonito do mundo. Exato. Rio Negro. Vai até o Centrão, né? Aí margeia ali pelo Educandos. Vai lá para o Distrito Industrial. Não tem um transporte que possa servir. Já houve candidatos, eu me lembro daquele candidato a governador, a prefeito lá, que era do PCBão lá. Não recordo o nome dele agora, o senhor. Mas não há um transporte público para usar as águas do nosso Rio Negro, que banha toda a cidade de Manaus para isso. Eu compartilho. O senhor é do Partido Verde. Sim, sim, sim. Eu compartilho da mesma vontade. Eu acredito que a gente precisa utilizar mais o nosso potencial hídrico. E Manaus, em termos logísticos, a gente está cercado de igarapés e trafegáveis na maior parte do ano. Então, isso deslocaria mais pessoas e tiraria, vamos dizer, essa densidade hoje que ocupa parte dos nossos ônibus ali no centro, Educandos e outras áreas de Manaus, onde isso é possível, poderia transitar pelos rios. Claro que isso precisa de um estudo se é economicamente viável, porque o interessante é que a iniciativa privada assuma isso. E a iniciativa privada ela só assume aquilo que tem, claro, que um lucro, que tem um retorno
para ela, mas em relação a benefício da população, é uma iniciativa excelente. Países como a Indonésia e outros já utilizam seu potencial Na Europa hídrico. mesmo, na França, em Paris, os caras utilizam. Sim, Então não é só para turista, não. Eles sim, utilizam. sim, é um meio de transporte. Então, eu acredito que Manaus tem tudo para utilizar esse meio, desde que seja economicamente viável. Tem uma questão aí que eles vão esbarrar, com certeza. Quer fazer alguma pergunta, Não, Beto? depois, Fica à vontade. conversa aí. Não, porque a experiência lá do Alto Solimões eu sempre trago. Quando você chega em Tabatinga, que tem voo diário, né, 1 hora e 40 minutos, esses jatos modernos aí da Azul, mas você pega uma balieiro, que eles chamam, que é uma lancha rápida, que leva 12 pessoas, cabe 18, mas leva 12 pessoas, e com os motores enormes, e a lancha se desloca a mais de 60 quilômetros por hora. E quando você vai reclamar do serviço, quando você vai reclamar do preço, porque são 20 quilômetros, o preço parece, se eu não me engano, está R$ 30 esse trajeto. É rápido, mas é caro. Aí você vai reclamar, o cara diz assim, não, mas isso não é com a prefeitura, não, isso é com a Marinha. Você vai reclamar com a Marinha, mas a questão do serviço é a prefeitura, é o Estado, é não sei o quê. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Se for começar a mexer com transporte na água, a Marinha vem interferir, mas na hora de fazer, de fiscalizar, não é com eles, é com a prefeitura. Mas a prefeitura aí fica empurrando um para o outro. Pode ter certeza, vereador, que vai dar nisso aí. Começa a mexer nisso aí, que aparece lá essa situação. Pois é, mas aí conversa com a ANTAC, conversa com a Marinha, conversa com quem tem que conversar. Não é um projeto de um governo, né? Tem que ser um projeto realmente, como você fala, de Estado. De Estado. Estado. Mas um projeto que comece e tenha continuidade. Imagine estações hidroviárias na Ponta Negra, uma outra estação hidroviária no Puraquequara, uma outra estação hidroviária no centro, uma outra estação hidroviária no Educandos, uma outra estação hidroviária no Mamazinho. Aproveitava aquela do São Raimundo, Meu que amigo, nunca serviu para no porra São nenhuma. Raimundo, Na Compensa, na né? Compensa, em todo lugar, mas tem que ter um projeto realmente para que se possa fazer alguma coisa. É como o vereador acabou de falar, ele é do Partido Verde, ele pensa nisso, mas já pensa também nas coisas que esbarram tudo isso, que não permitem o crescimento, sabe, vereador? Então essa era a minha colaboração para isso, pensar maior, pensar de fato maior, e não ficar olha, o ônibus elétrico, beleza, tá tranquilo, elétrico, legal, importante, não tem poluição. Mas quando der uma pane numa parada dessa aí, cadê a empresa que vai consertar? A gente também tem que pensar nisso. É louvável a atitude do prefeito? Não tenha dúvida. É louvável. Eu vi um dia desse numa publicação internacional, não lembro a montadora, que fez um carro que não tem 1,5 metro, elétrico. O que a montadora está pensando? Veículos para 1 a 2 pessoas no máximo. Mobilidade. Algo assim, mobilidade também. Então, e aqui na Amazônia, no mundo de olho para cá, o que a gente está pensando? Sim. Nós temos uma... Vereador, me diga uma coisa. Nos bastidores aqui a gente estava conversando sobre um projeto seu, não sei se já foi aprovado. Nas escolas, o senhor estava querendo colocar absorvente feminino para as meninas, porque nesse período, quando as meninas estão, elas faltam muitas aulas. Já foi aprovado esse projeto? Como é que é? Foi para votação? Me explica como é que é essa situação. Esse projeto eu considero um projeto importante, né? É uma contribuição para a educação, porque não é só uma questão de um conforto, é uma necessidade física, fisiológica. Então nós precisamos, como sociedade, visualizar esse problema, porque as meninas realmente faltam. O senhor sabe mais ou menos dizer quantos por cento de menino e quantos por cento de meninos? Não, ou é 50%? É próximo de 50%. Manaus, assim, é próximo. reflete a nossa Mas população. reflete a nossa população, tendo Mas dizem que um aqui tem mais percentual menina do que maior menina. de mulheres. É irrisória a diferença. É maior de mulheres, mas não é tão significativo assim. 50, alguma coisa contra 49 alguma coisa. 51, alguma Não coisa. é aquela de 10 para 1, não, sabe? É. Que se for, tem alguém com 9 aí. Pois a é, mais. rapaz. Então, isso seria, inclusive, uma forma de evitar a evasão, né, escolar, porque quando a criança, no caso a pré-adolescente, falta as aulas, ela perde conteúdo, ela vai chegar em um nível e os alunos estão em outro.
E isso tem pesquisas nacionais, não é um problema local. Tanto é que várias cidades já têm essa lei funcionando. No Nordeste tem algumas cidades. Eu acredito que Manaus Mas tem uma lei federal sobre isso aí, né? também, que foi discutida. Inclusive o Bolsonaro teve uma discussão com o Congresso e o Bolsonaro se ele Isso. sancionava ou não. E acabou sancionando. Isso, me isso, lembro. isso. Então eu considero algo bem importante para a nossa cidade esse projeto. Também na área de educação, a presença de profissionais de psicologia, de assistência social. A gente sabe da vulnerabilidade de parte dos nossos alunos e o assistente social ele facilita esse resgate dos alunos e essa maior fixação na aula. A gente que está próximo das escolas, são inúmeros problemas. Impressionante como isso é uma coisa tão lógica, porque isso é uma questão de higiene, e a saúde depende disso, Sim. né, das meninas. E outra coisa, constrangimentos, né, que... Pitanga, ainda tem um detalhe: todo mês a menina menstrua. Todo Se mês. você for computar quantos dias ela fica fora da escola, ela que não tem condição, não são 5 dias, não. Então você tem aí praticamente metade do ano letivo de uma criança, E do não adolescente, é que caro, não tem amigo, o não é dinheiro, caro. né, para isso. Não, mas tem fora crianças da que não têm escola. condições, né, vereador, de comprar? Sim, mas eu tô, Sim, mas eu tô dizendo, não é exatamente. caro para o poder público, eu não estou falando para criança, não, porque nós sabemos do nível de pobreza Sim. que tem aí. Quando nós entendemos que em período... Aí uma coisa, vereador, me ocorreu agora. Não há coisa pior para pelo menos 30% da população que tem filhos em escola, é a maior quantidade, mas pelo menos 30% dos estudantes das escolas municipais, do que férias. Porque as férias, muitas vezes, tira a criança e boa parte dessa tendo a única refeição do dia na escola e ela fica em casa e cria um problema de ocupação do pai e mãe que precisam trabalhar, e essas famílias normalmente é só a mãe que precisa trabalhar e ela aproveita exatamente quando a criança está na escola e tem uma refeição garantida lá. É uma situação difícil. Alguém tem que pensar em atividades nesse período aí com alimentação para essas crianças. Já pensaram nisso, já discutiram sobre isso? Como é que está essa questão? Eu também sou autor de um projeto que transfere recursos para a escola aberta, que é a escola que abre a sua quadra de esportes para a sociedade, né, para a comunidade, e isso faz com que aquele aluno que está ocioso, ele possa também ficar ali no ambiente escolar e com isso causar também uma proteção, porque a gente sabe que boa parte da violência doméstica, estupros inclusive, é dentro da própria casa, né, do aluno. Quanto mais tempo ele ficar fora, isso favorece também a sua própria proteção. Tem ambientes que existem regras, né? Normalmente, a criança vai, se alimenta lá. E normalmente a criança, se você for perguntar, ela prefere ficar o dia inteiro na escola, onde está seguro, onde se alimenta, onde normalmente é bem tratado por profissionais, são treinados para isso, né? Para mim, o modelo ideal é a escola de tempo integral. Isso é no Brasil, não estou falando de E esse teu Manaus. projeto, como é que está? Está em prática? Qual dos absolventes? Não, da questão Da do escola aproveitamento aberta, da sim, escola já aberta. estão comprando os insumos e acredito que no próximo mês ele já vai funcionar. Os Já fins vai de semana, você aos, tá aos dizendo. finais de semana e E em das períodos férias, período de férias. de férias escolares. Tá certo assim, você é pré-candidato. Não sou. Estou apoiando, claro que alguns candidatos, mas eu não serei candidato nesta eleição. Serei a minha reeleição, que é daqui a 2 anos e pouco. Você tem ideia de quantos dos 41 estão concorrendo? O número exato eu não sei precisar, mas muitos estão concorrendo, muitos vereadores. Eu olho o senhor que tem uma preparação de fato espetacular. Nós temos o quê? 41 vereadores 41, nessa legislatura, 41. né? 41 vereadores. Eu vejo que o senhor tem até mestrado, e trabalha desde cedo. A gente sabe que, por outro lado, o parlamento municipal ou estadual e até o federal, ele é a representatividade da sociedade brasileira. Mas o senhor, quando chega ali para trabalhar, e o senhor ouve alguns discursos dos seus pares, como é que o senhor se sente, hein?
É algo que eu entendi a questão, a configuração política no Brasil depois que eu fiz parte, né? Você vê alguém falando o português totalmente errado, mas ele representa uma parte da sociedade que necessita daquela pessoa que fale, mesmo que fale errado, mas eu vejo que isso, num aspecto bem mais amplo, não só em Manaus, que nós perdemos muito. Se você pegar os 10 últimos presidentes americanos, boa parte estudou em Harvard, nas escolas de ponta, porque a visão política, primeiro eu vou ver se você é preparado, depois eu vou ver os teus projetos, vou ver o que você fez, mas primeiro, pré-requisito, você tem que ser preparado para ocupar esse cargo que você está se candidatando. No nosso país não tem essa cultura, né? Eu, por exemplo, fui alçado à função de vereador, estou como vereador, não sou, estou, pela classe acadêmica. Foram ex-alunos, foram professores que viram aquilo que eu desempenhei durante décadas, aí foram mais de 2 décadas na educação superior, e que precisava de alguém com esse perfil, né? No meu segundo mandato, eu quase dobrei a minha votação. Eu tive 3.000 e poucos votos na primeira e quase 5.000 na segunda. Então, isso mostra que a gente, graças a Deus, fez um trabalho em que a população, ou parte dela, percebeu que poderia voltar. Mas no dia a dia, eu percebo que a gente perde muito com essa falta de preparo de vários parlamentares, e não digo só parlamentares, prefeitos, governadores, porque você ali, principalmente no executivo, você é um gestor. Você é um gestor, você tem um orçamento ali que você tem que realizar. Aquele que não tem noção de nada, nunca gerenciou uma cozinha e tal. Deixa eu colaborar com essa discussão aqui, colocando, e vou citar nomes. Eu fui chamado uma vez para fazer uma campanha aqui próximo, descobrimos um camarada que já tinha tentado ser vereador, não conseguiu ser eleito, e eu vi que ele tinha chance de ser Schneck, aqui no Iranduba, e fizemos um trabalho, orientamos, ele seguiu a risca, e era um cara de muita empatia, sabe, com a população e tal. Só depois caiu nessa de não ser um cara preparado como gestor e caiu na mão de um vigarista acostumado, que já vinha mudando de gestão, sempre com um propósito. E ele me disse uma vez que ele estava chegando outubro, ele não tinha pago agosto, e aí o município acostumado a pagar, como a maioria dos municípios aqui no estado do Amazonas, no próprio estado, a gente não lembra em épocas que atrasou o pagamento, isso não existe mais, mesmo porque o pacto republicano divide as coisas de um jeito e com responsabilidade, as leis que foram criadas, responsabilidade fiscal e tal, e tal, e tal. Bom, aí eu fiquei pensando aqui que nós temos realmente a representação. Não adianta dizer, eu creio que o executivo tem realmente que ter um preparo e tal, mas na proporção, vereadores, deputados estaduais e federais, eles representam a população. Por que tem o Tiririca? Porque tem os eleitores tiriricas. Por que nós temos o Aguinaldo Timóteo? Porque temos os eleitores do Aguinaldo Timóteo. Por que nós temos o vereador François? Porque tem professores, porque tem acadêmicos, como ele disse agora. Essa questão aí é muito bem resolvida no Brasil, eu acredito. O Brasil é essa porcaria que é mesmo. Não, mas o que ele está querendo desculpa, dizer... porcaria? Se você souber ler e escrever, você pode se candidatar. Você representa alguém, certo? É isso que eu penso. É porque, deixa eu ver... Desculpa a porcaria, Milton, só para pedir desculpa aqui, porque eu falo assim, porque as pessoas que eu estou dizendo, que reclamam, que é porcaria, então nós somos essa porcaria mesmo, mas é isso. Eu sei, Pitanga, mas às vezes... Fique à vontade. Eu não sei, eu quero até que o François me corrija, me fale, que esses vereadores... Essas porcarias. Não diga. Eu vou dizer, essas porcarias. Esse pessoal aí, eles sabem como fazer um projeto, eles sabem o direito, o que eles têm que fazer lá, como é que é? Então, aí você percebe, eu digo assim, do município pegando algo mais amplo, porque isso acontece em todas as esferas, você percebe que aquela pessoa ele não tem a noção
do que é realmente o vereador, cargo cara. dele, quais são as atribuições. Então ele fica perdidão mesmo. E acaba indo em esferas assim que não é a nossa, por exemplo, fiscalizando hospitais públicos, maternidades e tal, que é um papel do deputado estadual, né? Então ele mesmo não sabe o que um vereador faz, né? Ele não tem essa noção. E a gente vê que boa parte da população confunde mesmo os papéis, né? Assim, o que um vereador faz, o que um deputado faz. E aí vem uma discussão, até seria tema de outra questão, que é aquelas disciplinas, o SPB, que tinha antes, Moral onde cívica. você ampliava a sua visão política, qual é meu papel como cidadão, essa Eu dava questão aula toda. de USPB e Moral e Cívica E nos moral e anos... cívica, né? dos E hoje anos não 80. existe mais isso. Tu chegaste a pegar isso aí? Não, né? Eu tenho 46 anos. Não. O SPB e Moral e Educação Cívica. Moral e Cívica. Eu fui aluno do Lato Senso. Pô, eu dava aula sim. aí nos anos 80 sobre esse assunto. Mas eu acredito, lá por 80 e tal, acabou com esses negócios. O pessoal. Não, só acabou já na segunda metade dos anos 80. Pois Aí, que eu tô te falando. E eu fui em Logo 81 depois que que eu o- dava que o- aula. que o- Isso aí, eu era professor de Geografia e História. Aí jogavam pra gente, normalmente... Mas eu na tive, metade parte dos da minha anos 80 educação acabou. teve. A partir de 80 Não, é bom, isso aí era bom. Mas ainda volto nessa questão que o vereador estava falando, sobre essa falta de preparo do homem público que se mete na vida pública para depois não fazer nada. Veja a diferença. Ele é uma pessoa preparada, olha a quantidade de projetos de leis que ele já fez e a quantidade de leis que foram aprovadas por conta de projetos de leis importantes que ele já fez. Aí você vai olhar os outros. Eu não estou aqui jogando tudo no mesmo balaio, não. Há pessoas boas, sim. Mas olha, de 41, você tem ali pessoas que, meu Deus do céu, são vereadores. Talvez o político mais importante do cidadão é que aquele que está mais perto ali na cidade. Diferente do deputado que está mais distante, do senador que está mais distante ainda. Por que esse cara não pode ser preparado? Por que essa mulher não pode ser preparada? Será que a gente tem que pegar tudo isso porque a Constituição diz que é a representatividade da população? representatividade. Será que é isso? E outra, as outras pessoas preparadas, por que não se envolvem Por que mais não na entram? política? Por que não entram mais na política? Sabe, vereador, é isso que eu estou falando, não é jogar confete no senhor, não. É dizer que há sim uma diferença entre quem é preparado de verdade e que chega lá e que faz projetos importantes que a sociedade vai aplaudir, daquele que não é preparado. Para você é um mascarado. Viu? Daquele que não é preparado. Sabe, vereador? Aquele que não é preparado só vai dar prejuízo para a população. É isso que. E olha, custa caro, vereador. Tá bravo hoje, Custa hein? caro. Eu estou te falando, quando eu fui gripado, eu fico aborrecido. Olha aí. Custa caro um vereador, custa caro um deputado estadual, custa caro um deputado federal, custa caro um senador. Tudo custa caro. Quem paga somos nós. Será que a gente não merece uma qualidade melhor? Patrick, aproveita e tchau. Tchau. Está acabando. Só isso? Agradecer ao vereador, espero que ele tá. volte aqui mais vezes, porque tem muito assunto para conversar com ele ainda. Tem mesmo. Eu Eu espero, gostei. sabe, vereador, que o senhor venha mais vezes aqui com a Carroque, né? Que o senhor vê como é isso que é. E muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, né? Era aí tua vez, não, colega. Ah, não. Pô, pera aí. Professor, olha só. Foi um todo prazer mundo igual aqui, conhecê-lo. Tá entendendo? Foi muito bacana. A gente vê realmente que você é diferenciado, né? Você falou em questões aqui que tem que vir mais vezes mesmo para explicar. Tem outros projetos que a gente não chegou a perguntar. Passou 1h30 assim, muito rápido. Verdade. E eu deixo aqui já mais uma vez o convite. A hora que você quiser debater algum tema, alguma coisa, venha para cá, tem Pitanga, tem Patrick, que é muito bem preparado. A gente vai aqui falar e abrir o espaço para você, meu querido. Agora é tua vez. Deixa eu completar aqui, que eu já tinha ouvido falar em você, do meu filho Thiago Quara, que é jornalista, repórter, vive lá com vocês ali. E um dia desse, eu pedi para ele me falar um dia desse. Thiago, ele disse, não, quem trabalha, quem faz, é falando tal. E deu você como destaque também, tá, Chatinho? E foi bom. Obrigado por ter vindo. Agora é tua vez. Agora eu posso falar. Né? Eu que agradeço o convite, é sempre bom ter esse canal de comunicação com a população, né? E falar até de temas que, vamos dizer, não sejam tão agradáveis, mas que a gente precisa como representante público e na hora que você se candidata e é eleito, você tem que saber
que em determinado momento você vai ser questionado, e que nem tudo que você faz, uma parte da população aprova, não existe unanimidade, né? E assim, a intenção sempre é a melhor possível. Estou falando por mim, é fazer um belo papel, é deixar um legado. Então, agradeço ao convite e um grande abraço em toda a equipe, a todos os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo. Pitanga, se você me permite, como o nosso convidado hoje, ele é do PV, Partido Verde, lembra a natureza, né? A gente vai fechar a minha participação agora para valer com uma postagem que está no Chumbo Grosso, um portal. Dá uma olhada só aí, nessa cena aí, ó. O amor está no ar, mas o cheiro é de churume. No caso de um casal amazonense, a dupla foi fotografada no maior clima de romance enquanto tomava banho em um esgoto ao ar livre, que, segundo o portal O Liberal, fica no centro de Manaus, capital do Amazonas. Coloca outra foto, por gentileza, aqui, ó. que aproxima. Olha aí outra foto. Olha Ó. aí, O homem, a mulher, ela ainda de boné e tal, no maior love, em meio à podridão dos nossos igaratés. E olha ali, é amor de verdade, né? Eu com a minha mulher, que eu acho que ela me ama, se você bora lá de Igarapé, prova teu amor, ela me dava era porrada, meu irmão. Tá bom, vereador? Isso aí, ó. Aqui, Bom, ó. amanhã Não nosso... sei se o vereador queria comentar. Não, essa cena é engraçada e triste ao mesmo tempo. É verdade. Coisas do cotidiano. Baré. Urbano Baré. Bom, amanhã teremos aqui o Valdenor Boretana, que é subsecretário, ou secretário executivo da SECT, né? SECT, aquela secretaria lá do Ângelo Figueira, né? Bom, na verdade, falar de planejamento, não, mas vamos falar de desenvolvimento das coisas que estão acontecendo, ou não. É um bom papo, um cara que manja do setor primário. Vamos convidar também para fazer parte da mesa o Moraes, né, que Sim. é o nosso articulista para o assunto, né? Isso. Um novo pôr do sol, a hora do rush. Amanhã eu espero você. Um abraço. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!